Muito boa noite, meus queridos companheiros da Sociedade Espírita Estrada de Damasco e todos aqueles que buscarão lá no nosso canal, né, do YouTube ou no Facebook, a palestra de hoje, o nosso estudo, na verdade, né, em que a gente vai conversar um pouquinho sobre a avareza, né, trazida pelo companheiro Marcelo Berlim, mais uma vez aqui conosco essa semana, e nós vamos então iniciar o nosso estudo pensando, né, vibrando pelo nosso companheiro que partiu para a pátria espiritual, nosso amigo Carlos Ávila. Hoje nós estamos muito sentidos, né, com a sua partida, mas a gente sabe que é temporária, que a gente vai se reencontrar. Um grande trabalhador da nossa casa que contribuiu muito, né, em várias frentes de trabalho, principalmente na assistência social. Então, hoje o nosso pensamento, as nossas vibrações vão para esse nosso amigo, né? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo com Marcelo Berlim fazendo a nossa prece. Jesus, amigo querido, hoje o coração saudoso pela partida do amigo Ávila, mas feliz, Senhor, porque junto de nós combateu o bom combate. Queremos te rogar, Mestre, pela família dele, pela companheira Selma, que segue ainda nessa luta, pedir a ti, Jesus querido, que a ampare, acolha em teus braços e que a tua misericórdia, Senhor, cubra todo o hospital, as que lá estão, aos médicos, Senhor, heróis encarnados, trabalhando pelo bem. Jesus, obrigado pela oportunidade de servir em teu nome. Obrigado pela doutrina que nos esclarece, ampara, educa e, principalmente, Senhor, nos prepara para a vida verdadeira. Obrigado, Mestre, que te rogamos a ti o amparo de mais essa noite. Fica, pois, conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós temos aí a visita ilustre das amigas Larose e Larise, Shirley e Justino, né? Muito bom ter vocês conosco e os companheiros que estão sempre aqui. Então, é com você, Marcelo. Compartilha a tela. Bom, gente, eu vou começar fazendo aqui uma pequena explicação, né? A gente trabalhou o tema, né, da vez passada, a gente veio falando de uma série que foi as Bem-aventuranças. E aí, devidamente intuído, não sei por quem, obviamente, e a gente achou legal falar sobre os 7 pecados capitais, que, na verdade, são desafios que a humanidade passa de tempos em tempos. Eles se renovam, né, a forma, mas eles continuam sempre desafiadores. Em especial, esse aí eu escolhi, porque daqueles era aquele que mais me tocava, porque cada um de nós é possível que tenha um desafio desse, passando por um desafio desse, em grau maior ou menor, entendeu? Então, a avareza sempre me calou fundo. E com esse trabalho, foi muito revelador, eu me descobri muito mais avarento do que eu achei que era. Então, esse é um trabalho feito assim, talvez o trabalho que eu tenha feito, que eu mais aproveitei, porque mais me descobri nele, né? A Joana fala que quando a gente consegue pôr luz às nossas sombras, já é um passo. Depois disso, tratar deles. Então, vamos seguir. Mas antes, para a gente começar a falar desses 7 pecados capitais, a gente precisa saber da origem, de onde veio isso, se realmente isso está lá na Bíblia, se nasceu lá no catolicismo, como é que se processou, da onde isso vem. E a gente vê aqui as origens, queria aqui a origem dos 7 pecados capitais. Vocês estão conseguindo ver a tela toda? Está dando para ver tudo ou está faltando um pedacinho? Acho que isso tudo, acho que eu vejo tudo. Até espiritual? Também. Até a última palavra espiritual? Tá perfeito, Marcelo. Yes. Beleza.
Então, esse rapaz aí, né, o Evagrius Ponticus, né, foi ele que fez a primeira lista que remonta os pecados capitais conhecidos hoje, que foi definida por esse monge grego Evagrius Ponticus, no século IV. Ele pertencia ao asceticismo, né, que é um estilo de vida que aboliu os prazeres mundanos e as chamadas tentações. Ele se dedicava a disciplinar o corpo, a mente, bem como ao trabalho espiritual. Ele que começa a fazer isso. Mas depois dele, né, o que vai acontecer? Ele escreve um livro chamado As Origens Sagradas das Coisas Profundas, no qual listou as tentações que corrompiam as pessoas e que deveriam ser evitadas. Essa obra trouxe como pecado gula, fornicação, avareza, descrença, ira, desencorajamento, vanglória e soberba. Notem que eles não são os que a gente conhece agora, porque isso foi lá no século IV. Ele passou, digamos assim, por nova roupagem, por uma nova lida, né? Então, lá o Papa Gregório, no ano de 590, fez uma lista dos pecados e nomeou de capitais. Por que capital? Capital vem do latim caput, cabeça, chefe, ou seja, os principais. E isso valeu por quase 600 anos, essa configuração, ok? Quando Gregório fez isso estava, digamos assim, na igreja, mas não estava de forma oficial. Foi só então, com São Tomás de Aquino, em 1273, que ele fez a Suma Teológica, né, de São Tomás de Aquino, fez uma revisão dos pecados, e pelo Papa Gregório, e começou então a classificar. Foi aí que realmente se oficializou isso na igreja. Foi Tomás de Aquino que oficializa isso, porque ele era um teólogo, e ele então escreve essa base, né? A Suma Teológica era uma base para confirmação, digamos assim, dos dogmas católicos. E essa tal reclassificação resultou na lista dos atuais 7 pecados capitais. Agora sim, luxúria, soberba, vaidade, preguiça, inveja, gula, avareza e ira. Mas esses 7 pecados só vão tomar, digamos assim, conhecimento geral, eles vão ser devidamente divulgados quando aparece um cara chamado Dante Alighieri, que escreve a Divina Comédia, que é um poema que narra a ida dele, há quem diga que ele realmente foi, a ida dele até o inferno, o purgatório e depois para o paraíso. E lá ele vai fazer uma escala, onde tem os maiores pecados e os menores. Quanto menor era o pecado, mais próximo de Deus. Então, é só quando Dante escreve a Divina Comédia que isso acontece. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, vamos lá. Gente, quem foi que leu, vou ampliar aqui a tela, né? Eu queria que mencionasse quem leu antigamente, né, as revistas do Tio Patinhas. Quem teve acesso, só levanta a mão assim, ó. Eu tive acesso, eu li, eu conheço o Tio Patinhas, né? Muito bem. O Tio Patinhas é, assim, o maior ícone da nossa infância de avareza. Porque o Tio Patinhas, se vocês repararem bem, andava sempre com a mesma roupa. O cara que pinta a roupa dele nunca pintou diferente. Salvaguarda algumas situações. E o Tio Patinhas, ele quer sempre acumular, sempre para ele. E toda vez que ele vai ter que pagar alguma coisa, ele dá um jeito de não pagar. Ele é o pão duro. E ele compete com o companheiro dele, que é o Patacôncio, que é outro cara também muito rico, e eles ficam competindo quem tinha mais riqueza. E o Tio Patinhas sempre ganhando. E ele, então, passa isso para quem? Para o Pato Donald e para os 3 sobrinhos do Pato Donald, né? Que é o Guinho, Zezinho e Luizinho. Tô bom ainda, viu? Tô bom ainda, né? Só que para dar um arremate, a namorada do Pato Donald é a Margarida, que tem 3 sobrinhas, Lalá, Lelé e Lili. Viu como é que eu tô afinado, né? Li bastante. Então, é esse o primeiro ícone que a gente vai ver na nossa infância, daqueles que acumulam. Mas a avareza vai muito, muito, muito além de você querer reter apenas o dinheiro. Ok? Vou aqui tirar a tela. Vou ler aqui. A avareza. O que é a avareza? É o medo e a insegurança de perder algo que possui como bens materiais.
Pode ser bem material, poder, status, pessoa ou condição. Uma pessoa avarenta tem dificuldade de dar o que tem, mesmo que seja para ajudar uma pessoa. Tem cuidado com seus pertences e dificuldade em dividir. A ganância também é uma característica da avareza, já que a pessoa pode fazer qualquer coisa para conseguir o que deseja, atitudes boas ou ruins. E aqui, gente, eu quero falar de mim, do Marcelo. Eu, desde muito pequeno, né, eu sou avaro. Então, eu vou citar duas coisas que aconteceram que são bem interessantes. A primeira foi a primeira vez que a Eliane teve a rescisão dela, e a gente pegou um dinheirinho, era 5 mil reais, e a gente ia comprar um carro. E assim que eu peguei esse dinheiro, que a gente ficou com dinheiro na conta, ela falou assim, vamos comprar o carro? Eu disse, não, aguenta um pouquinho mais, vamos tentar fazer o seguinte, juntar um pouquinho mais para dar uma entrada. Passado 2 meses, ela foi olhar a conta, só tinha 3 mil reais. Só tinha 3 mil reais. E nós já havíamos gasto. Ela falou assim, por que você não comprou o carro? E aí eu disse para ela, cara, a gente pode precisar por uma emergência. Veja, o avaro, ele tem sempre uma justificativa para poder reter o dinheiro. E toda vez que ele retém, ele vai perdendo, porque nós temos aí uma coisa chamada termostato financeiro, termostato religioso, termostato emocional. Então, meu termostato era para R$ 1.200, aqueles 5 mil, eu ia levar ele até R$ 1.200, eu ia perder tudo. Aí Eliane, numa atitude heróica, disse, vamos sair agora e vamos comprar o carro agora. E foi o que aconteceu, fomos na Marques Rolo e compramos o carro, e graças a Deus, senão eu não teria comprado, porque eu tenho medo de perder, né? Eu acho que alguma coisa vai acontecer. E todo aquele que junta pensando que alguma coisa vai acontecer, fica tranquilo. Vai acontecer alguma coisa realmente, para que você perca o dinheiro. Porque a mente, ela produz aquilo que você impacta ela. Essa é uma coisa. A segunda coisa foi quando ele disse que essa parte aqui, ó. Uma pessoa avarenta tem dificuldade de dar o que tem, mesmo que seja para ajudar uma pessoa. E talvez a coisa mais grandiosa que eu tenha participado foi construir a casa da Ana Paula, onde eu juntei vários amigos. A Ana Paula, uma senhora que morava num habitáculo de 3x3, que não tinha teto, não tinha chão, não tinha banheiro, com 3 crianças. E a gente conseguiu ajudar lá. E a providência divina, conseguimos arrumar 15 mil reais o terreno e tudo foi construído, ela ficou lá. E eu conseguia ir lá, eu conseguia tocar a obra, mas na hora de eu ter que botar o meu dinheiro, e eu dei algum dinheiro, mas foi muito pouco, muito pouco, muito pouco, eu tinha dificuldade de ajudar, porque eu sentia que podia faltar. Ou seja, falta de fé. Então, eu quero dizer que isso é uma coisa que me toca profundamente. Beleza? Eu queria agora que a nossa amiga Jaqueline botasse o vídeo, por gentileza. A gente vai ver um pouco da avareza em outros sentidos, tá? Quem é? Senhor Júlio Faustino? Quem é? Aqui é do plano espiritual. O senhor foi contemplado com uma prorrogação. Parabéns! Como é que você conseguiu meu número? Plano espiritual, seu Júlio, o nosso cadastro está sempre atualizado. Eu ganhei o quê? Uma prorrogação. Parabéns! De acordo com o seu planejamento reencarnatório, o senhor desencarnaria aos 65 anos. Mas de acordo com as suas últimas atitudes, o senhor ganhou mais 10 anos inteirinhos na Terra. Nossa, que bom. Eu nem lembro de ter feito nada de bom aí pra merecer isso, mas eu devo ter feito, né? Não exatamente, seu Júlio. Não admira o senhor não lembrar, é porque o senhor não fez mesmo. Na verdade, foram péssimas atitudes. E o senhor não conseguiria espiar tudo até os seus 65 anos. Podia ser na próxima vida? Podia. Mas eu trago boas notícias. O seu mentor conseguiu pro senhor espiar tudo nessa vida ainda. Pensa comigo, o que são 40 anos de suplício terrível diante de uma vida inteira de dor e sofrimento, hã? 40 anos de suplício terrível. 38, desculpa, eu arredondei. Você ainda me dá os parabéns? Sim, claro! Poder espiar os nossos erros é um jeito de aprender e evoluir. Eu não me lembro de ter feito algo tão grave assim para merecer 38 anos de sofrimento. Eu diria que o senhor está no lucro. Se o senhor conseguir espiar tudo em 38 anos, olha, será o seu recorde.
É que o senhor é meio lento para aprender as coisas, né? O que eu fiz, garota? Vamos pegar os últimos meses? O senhor, no meio da quarentena, não liberou a sua empregada doméstica do trabalho. Claro que eu liberei. Se ela não quisesse vir, não precisava vir. Eu falei pra ela tá vindo porque ela quer. Mas o senhor não continuaria pagando nem mesmo parte do salário dela. No caso, ela tá indo porque precisa. Ela não teve outra escolha, não é mesmo? Mas eu vou pagar por um serviço que não está sendo prestado. É justo isso? O senhor, no caso, não iria pagar por um serviço, iria pagar por uma pessoa e sua família. Um dinheiro que o senhor já gasta todo mês e que não faria falta. Claro que faria. Eu ia ter que contratar outra pessoa para fazer o trabalho que ela não ia estar fazendo aqui. Senhor Júlio, o senhor tá em quarentena, tá em casa. Não seria um sacrifício muito grande, assim, o senhor mesmo cuidar dos afazeres domésticos junto com a sua família? As suas mãozinhas não iriam cair. Tá bom, mas olha só, ela tá ótima de saúde, tá? Até porque ela não é grupo de risco. Mas ela pegou o vírus. E ela nem sabe porque ela não teve os sintomas. Mas com isso ela transmitiu pra mãe dela, Dona Maria da Conceição, que inclusive desencarnou essa semana. E ela não transmitiu só pra mãe dela, não. No trajeto até a sua casa, ela transmitiu pra mais 4 pessoas desconhecidas, que transmitiu pra mais 33 pessoas, que com isso transmitiram pra mais 145 pessoas, que por consequência transmitiram... Tá, minha filha, tá bom, eu já entendi. Então, senhor Júlio, graças à sua decisão de não liberar a sua funcionária, lhe garantindo pelo menos metade do salário dela, o senhor é responsável pelo desencarne de 15 pessoas. Ops, Atualizando 16. Não, 17. Peraí, mas a culpa também é dela, né? Por que ela não usou máscara? Ela usou, senhor Júlio. Mas em algum momento, em 3 meses, andando de ônibus pra lá e pra cá, de segunda a sexta, ela encostou sem querer a mão no olho. Aí, tá vendo? Quem enfiou a mão no olho foi ela. Então a responsabilidade também é dela. Quer dizer, só eu vou me ferrar, não vai acontecer nada com ela, não? Ela também vai ter problemas, seu Júlio. Mas no caso, o problema dela não é expiação, é prova. Prova de gratidão. O senhor vai falir, seu Júlio, e com isso o senhor vai enlouquecer. Sua família, com a distância que vocês permitiram que crescesse entre vocês, vai aos poucos lhe abandonando numa instituição. Cecília tá há muitos anos com o senhor, não é? Tá, já tem uns 15 anos, mais ou menos. Ela tem muita afeição pelo senhor. Ela é muito grata. E sem pensar nas consequências, ela vai levar o senhor pra casa dela pra cuidar. Mesmo já cuidando de 4 filhos e 2 netos sozinha. Numa sociedade em que as portas nunca se abriram pra ela facilmente por conta da cor da pele que ela reencarnou. O que é um absurdo, o senhor não acha? Mas nós não somos todos iguais, minha filha. Do plano espiritual, sim. Mas aí na sociedade que vocês criaram, estão todos iguais? As portas se abrem igualmente para todos. As poucas portas que se abriram para Cecília foram com muito suor do seu rosto. Suor esse que às vezes escorre no olho. Às vezes tem que secar. Às vezes com a mão. O plano espiritual não vai te ligar. A sua consciência sim. Todos os dias. Atenda. Voltamos aí. Então, quer dizer, existe uma série de tipos de avarezas e a gente agora vai entrar propriamente dito aqui no tema. Vou compartilhar aqui de novo. Deixa eu vir para cá. Bom, todo avarento ele tem justificativas, né, para poder guardar alguma coisa. Quais são as justificativas, aquelas que, né, eu gostaria que alguém, se por alguma coisa se visse numa delas, fizesse o comentário, né? Eu guardo porque a administração de bens é assim, você tem que guardar.
Não, eu guardo também porque é o futuro, né? Eu não sei como é que vai ser lá. Eu guardo porque eu não tenho nada, por isso não posso dar nada. Não tenho nada e por isso eu não posso dar nada, né? O que eu tenho é muito pouco e se eu der, vai acabar me fazendo falta. Outra justificativa é, não, ninguém me ajudou, agora que eu consegui juntar, o pessoal quer que eu divida? De jeito nenhum. Outra coisa é quando o cara diz assim, não, eu consegui tudo sozinho. Isso aqui foi sozinho, ninguém nunca me ajudou em nada. E a famosa, cada um com seu problema. Então, o avarento, ele sempre vai ter uma justificativa para aquilo que ele acumulou. Ainda que o outro diga para ele, rapaz, mas o que você tem, você já pode compartilhar. Ele diz, não, porque nunca é suficiente. E por que isso não é suficiente? Porque o medo cresce à medida que você acumula. Ao contrário daquele que ele abunda, ou seja, quanto mais ele doa, mais ele recebe, quanto mais o avarento acumula, mais ele quer acumular. E a pior coisa daquele que é avarento é que ele acumula pensando que um dia vai gastar, se precisar, mas ele não vai gastar mesmo quando ele venha precisar. Isso é muito interessante. Então, tem gente que é avarenta, está com problema de saúde, ele diz, não, vou gastar muita grana, deixa isso aí, eu fico bom sozinho. Não é verdade? Alguém já se viu dando essa desculpa? Eu estou aqui, pelo menos, né? Estou guardando para o futuro, eu sempre dei essa resposta. Administração de bens, eu também sempre dei essa resposta. Então, tem muito a ver comigo. Agora, vamos ver, gente, se alguém se identifica. Quais são as características de um avarento? Ele perguntou, mas não deixa a gente responder, não? Eu não vejo, meu amigo, me perdoe. Tem que alguém me avisar. Júlio e Maria Paula. Júlio, depois Maria Paula. Vai, Júlio. Então, eu até não me via avarento, né? Porque eu sempre achei, eu acho que é uma questão até de educação, acho que eu fui educado assim, que a gente precisa ter uma provisão, sempre ter uma provisão para alguma situação que possa nos ocorrer. E aí a gente aprendeu também, desde criança, a fazer uma poupançazinha por conta dessa previsão. Então, eu não sei se isso caracteriza a avareza. Eu vejo isso como uma pessoa previdente, mas eu não sei se, sendo previdente, eu estou sendo avaro, né? Eu estou colocando até com uma certa preocupação, porque às vezes eu faço as minhas colocações e o grupo cai de pau em cima de mim. Mas realmente a maneira como eu vejo, como eu acho. Né? Então, e aí eu vou fazer uma pergunta. Será que isso é ser avaro? Você ser previdente, né? É ser avaro? Tenho dito. Aguardo respostas. Então, antes da Maria Paula, eu vou fazer uma colocação. Tudo aquilo que estiver no campo do desequilíbrio, que passou, né, daquilo que seria o normal, a gente já tem que acender uma luz vermelha. Primeiro que existe um equívoco histórico e cultural, foi que a gente precisa juntar um dinheirinho para uma diversidade. Veja, o cérebro humano é um dínamo que potencializa. Aquele que junta o dinheiro para um problema, para um falecimento, ele vai acontecer isso. As pessoas que já estão guardam dinheiro para um terreno, fazer uma viagem, fazer um melhoramento na sua casa, para progredir. Marcelo. Agora, que você não usa, mesmo no momento de adversidade, acumulando, sempre acumulando. Eu vou me posicionar da mesma forma como o Júlio. Eu não vejo como avareza aquele dinheiro que você tem como reserva, como uma emergência. Eu até penso o seguinte, que esse valor,
para ser uma avareza, teria que ser um valor que ultrapassasse uma necessidade óbvia. Entendeu? Porque a gente, infelizmente, vive num mundo de incertezas. Então, assim, e outra coisa, eu penso no avarento, aquele que acumula incessantemente sem necessidade. Ele tem uma vida estável, ele tem um salário que é certo, e ele sucessivamente guarda, sem nunca ajudar ninguém, sem pensar em socorrer. Ele nunca pode, eu acho que, assim, a ideia que eu tenho do avarento é o tio Patinhas, realmente, porque ele vai acumulando indefinidamente. Eu botei aí, mas eu não sei se vocês viram, teve uma novela que tinha um cara que tinha riqueza e ele era chamado Seu Nonô. Nonô Correia. Foi muito famoso, né? E também me lembro daquele personagem do... Oh, meu Deus, é um artista antigo que fazia o primo pobre e o primo rico. O primo pobre ia na casa dele, ele chamava o garçom, botava a bandeja, aí ele falava assim, ele tinha até um trocadilho engraçado, né? Chico Anísio. O garçom passava e não deixava nem ele comer. Aí ele saía, coitado, o primo pobre saía do jeito que entrou da casa do primo rico, sem nenhum socorro, sem nenhum amparo. Né? Era uma comédia, mas na realidade significava aquilo. Para mim, isso é avareza. É a pessoa que ela só se preocupa, por exemplo, de estar trocando carro último tipo todo ano, ela não vê nunca a necessidade do seu semelhante, é só o seu, só o seu. Né? Hoje eu estava conversando com uma amiga, uma colega, e ela estava falando de algumas clientes dela. Então, as clientes têm condição financeira, e a gente falando que elas estão reformando roupa, consertando com essa situação toda aí, mas pessoas que têm condição. Aí eu falei assim, a pessoa às vezes está assim, por quê? Ela quer uma casa aqui, ela tem uma apartamento aqui, tem uma casa no céu, e bens acumular, bens imóveis, né, sucessivamente. Esse eu vejo o avarento. Né? Aquela pessoa que tem uma economiazinha, uma coisa assim, um socorro, eu não vejo, não. Né? E o avarento, ele não dá nada a ninguém, a velha. Ele não quer doar nada. Né? A gente, às vezes, prega aí na casa espírita que se você compra uma roupa nova, pega uma velha do armário e tira. Mas tem pessoas que não. Elas vão guardando sucessivamente aquela roupa, não tem nem mais onde guardar, a mãe está estourando, botando roupa para fora. Para mim, esse é o avarento. Eu vejo dessa forma. Mais alguém? Está tendo uma divergência aqui entre mim e a Tereza, entre mim e a Jaque, mas é a Tereza antes do André. Ok. A espiritualidade, né, ela diz que precisamos das coisas materiais, inclusive o dinheiro, como fruto do nosso trabalho honesto. Né? Então, não significa avareza a gente ter o dinheiro que vai suprir uma necessidade, né? Não significa avareza isso, porque o avarento é aquele que só vê a riqueza como único meta de vida. Ele só vê o dinheiro. E na ausência, né, da generosidade, ele troca ele troca o ser pelo ter. E o avarento é normalmente, como a Maria Paula falou, o acumulador. Ele não quer dar nada a ninguém, por mais que ele não precise mais, né? Então, ele não consegue realmente meter a mão no bolso. É aquele realmente que a piada diz que tem um escorpião dentro do bolso,
né? Não estou dizendo que espírita é assim, não. O pessoal diz que espírita é assim, mas não é. Espírita não é assim. Até porque são os espíritas que mais ajudam, né? Não só os espíritas, mas os espíritas ajudam muito essas casas necessitadas de ajuda e de amparo financeiro. É quem sustenta elas. Mas guardar um dinheiro, eu estou com o Júlio, guardar um dinheiro suficiente dentro do bom senso, ele é mais do que previsível, é exatamente para o imprevisível, quando acontecer, você não está submetido a quem recorrer, né? A quem recorrer. Então, a gente tendo uma reserva, né? A gente vai estar sempre recorrendo a gente mesmo e usar o bom senso. Está sempre de acordo com as condições, está ajudando, está auxiliando, né? Porque essa aqui é o bacana da coisa, tenho dito. André desistiu? Antes de... Quem? O André? Baixou a mão. Deixa eu pegar aqui, se o André quiser falar depois, rapidinho. Pegando um pouco da fala da Maria Paula com a fala da nossa amiga Tereza, eu queria lembrar aqui vocês, para aqueles que não conhecem, todo mundo aqui, não consigo ver todos, essa história de Chico Xavier comprando tomate no Hortifruti. Todo mundo já conhece essa história? Já, né? Todo mundo conhece essa história. Eu queria falar sobre aquele cara que não quer dar nada, né? Que na verdade, o Chico, quando vai comprar o tomate, ele pega um bom e um ruim, a pessoa pergunta por que ele pega um bom e um ruim, ele diz, se eu pegar todos os bons, não vai sobrar para a pessoa que vem depois de mim, e o comerciante ainda vai ter um prejuízo. Só está machucadinho, eu chego em casa, limpo, corto e como, eu não vou ter nenhum prejuízo e eu ainda vou ajudar. Ponto. Recentemente, a gente conversando aqui com a minha irmã, e aí a gente falou de lavar o carro. Aí eu falei assim, eu vou lavar o carro, eu mesmo. Aí minha irmã disse, mas por que você vai lavar o carro? Porque eu posso fazer, eu aproveito e economizo. Ela disse, você vai economizar do que não te falta, mas o cara que trabalha lavando o carro precisa desse dinheiro. Eu falei, eu não havia pensado nisso. Você pode dispor desse dinheiro. Para ele é sustento de vida, para você é apenas uma economia. Então, quer dizer, às vezes a gente é avaro em detalhes ainda para a gente imperceptíveis. Coisas que a gente ainda faz que são equivocadas e que a gente ainda não percebeu. A gente já percebeu que entrar na fila sem carrinho nenhum, aí entra uma pessoa atrás da gente, depois vem o esposo, a esposa com o carrinho e entra ali na frente. Isso não dá mais para aquele que já entendeu a proposta do Cristo. Então, quando a minha irmã me disse isso, eu falei assim, caramba, então, para aquilo que as pessoas vivem daquilo, eu preciso comprar delas, eu preciso servir. Alguém ainda quer falar, André? É o André. Vai lá, meu irmão. Pode seguir, mas então vamos lá. O que eu ia dizer aqui, né, a grande maioria já falou, na realidade, a nossa sociedade ela não tem uma disciplina de educação financeira, o nosso modelo não traz isso. E com isso faz com que as crianças, os jovens, cresçam de uma forma desregulada em relação ao tratamento com o dinheiro. Mas eu acho que o equilíbrio é a base de tudo, né? Nem tanto mais, nem tanto menos. Mas eu acredito que deva ser alguma coisa ainda no estudo, o polo oposto, porque no meu caso específico, o Júlio até falou ali, né, do guardar. Gente, eu não consigo guardar nada. Eu não consigo, e sei dessa situação, mas eu não consigo guardar dinheiro, né? Então, dinheiro, grosseiramente, dinheiro foi feito para circular, para girar, né? E não tem, se for olhar, não tem. Então, uma emergência, vamos ter que correr atrás de como é que não tem, não consigo fazer. Mas é uma coisa que é um desafio que eu tenho que trabalhar em mim para poder melhorar, né? Porque é o equilíbrio, nem tanto mais, nem tanto menos. Tem que se realmente ter alguma coisa. Só esse testemunho aí que eu queria dar.
Eu estou aprendendo bastante aí com as colocações que estão sendo realizadas. Fiquei, de certa forma, feliz, porque quando alguém disse, acho que foi o Marcelo, que a avareza é aquilo que foge dos padrões de normalidade. Depois que eu fiz a minha colocação, eu até fiquei lembrando. Eu tive que fazer uma cirurgia robótica há uns 2 anos atrás, e você não tem onde fazer, você não faz isso em qualquer lugar. Não é qualquer hospital que tem um robô para te fazer a operação. E se eu não tivesse uma reservazinha para fazer, eu ia ficar com a doença, né? Porque eu já abri algumas vezes em alguns lugares. E aí, olha só, me foi aconselhado pelo próprio cirurgião. Olha, se você tiver condições de fazer a robótica, você se recupera em 1 semana, enquanto a outra você leva uns 3 meses, e vai ser muito mais eficaz, porque é o robô que vai lá detectar onde é que está o linfonodo defeituoso para tirar. É muito mais, mas infinitamente mais preciso do que a mão humana. Então, eu fiquei muito feliz quando alguns de nós, né, chegamos aí à conclusão de que o que foge dos padrões de normalidade, aquilo que é exagerado, aquilo que você quer guardar de todas as maneiras, mas se fosse diferente, eu ia custar mais a compreender. Entendido. Não. O João Carlos ainda quer falar, não? Precavido. Vai? Marcelo, só um detalhezinho, você comentou, está se falando de avareza, né? Mas quando a questão de lavar o carro, e não, logicamente tem a pessoa que trabalha, que faz esse tipo de serviço, mas pode incorrer na preguiça, né? A pessoa que às vezes tem o numerário de prefere deixar o lavando, sendo que é você. Mas muita gente cai num dos pecados capitais também, que é a preguiça. Deixa de fazer muita coisa com a sua própria mão, que pode pagar, então cai naquele ostracismo, vai somente pagando e cultivando bela e graciosamente a preguiça. Só isso. Legal. Bom, eu vou comentar aqui agora, eu queria ver se a gente se encontra aqui, né? Às vezes, ou encontra algum amigo, mas vamos ver se a gente se encontra. O amigo não. As características de um avarento são aquelas pessoas que nunca levam dinheiro para lugar nenhum. Vão ao banheiro bem na hora de pagar a conta coletiva, ou que são capazes de ir a lugares improváveis só para ganhar um desconto. É o tipo de pessoa que usa a mesma roupa durante anos para não gastar. Não usam nada que possa gerar custos, telefones, passeios, festas, roupa, remédio, etc. Compram o produto mais barato do supermercado, mesmo que sejam de baixa qualidade. Quando ele diz que compra o produto, ele tem o dinheiro para comprar o melhor, ele sabe que é mais efetivo, mas ainda mesmo assim ele compra aquilo que é mais em conta. E dependendo do que seja, se for shampoo, né, quando está pela metade, ele completa com água para poder usar mais, para poder o negócio render, não é verdade? Antes da Tereza, eu vou só dizer o seguinte, Marcelo, eu acho que nenhum de nós se enquadra, e nós estamos todos num patamar, em outro patamar. Olha só, no shampoo estraga se tu botar água, mas o detergente líquido funciona, tá? Viu? As pessoas começaram a pular. Vocês estão pulando as mãozinhas, a Tereza está na frente. Eu não estou vendo. Vai, Tereza, minha amiga. Eu queria falar o seguinte, que realmente esses itens aí que você colocou, realmente pode ser que sirva para alguém, não sei. Eu acredito que sirva para algumas pessoas, né? Não estou dizendo que é o nosso caso. Mas eu acho que tinha que ter mais pimenta aí, porque essas aí tá muito fraquinha e, graças a Deus, eu consigo passar por cima delas. Essas aí são só pimenta de cheiro, né, Tereza? Essa aí é só pimenta de cheiro, tem que ser coisa mais pesada, porque, por exemplo, o item 1 aí, pelo amor de Deus, eu não faria, eu estou falando eu e acredito que a maioria de todos vocês, né?
ou se não 100%, não iria no banheiro na hora de dividir a conta. É o tipo de pessoa que usa a mesma roupa durante anos para não gastar, não usa nada que possa gerar custos. Como é que a gente não pode usar nada se não gerar custo? Né? E comprar produtos mais baratos do supermercado, mesmo que seja de baixa qualidade, ou seja, a gente tem a inteligência de saber que os que não têm qualidade não rendem, então a gente vai ter prejuízo com isso, né? Então, você tem que botar uma malagueta aí, porque essa aí tá fichinha. Essa aí tá fichinha. Então, Tereza, tem umas coisas que estão... Alguns estão misturados. A avareza está misturada com umas outras coisas. Quer ver o negócio? É o cara que o irmão, a irmã, ou o parente, ou o colega tem aí a internet e ele puxa um cabinho e leva para sua casa. Cara, está proibido, isso não está certo. Mas se você faz isso para dividir... Tá, você sabe que não tá, é um ponto só da Sky, mas aí o cara puxa mais dois, o roteador. Eu tô querendo ver a cara da Patrícia, mas a Patrícia é malandra, ela baixa a cara, ri, e depois ela levanta não, a testa. eu tô com a mão levantada, eu vou falar, continua. Primeiro, Patrícia, vai, Patrícia, depois a Tereza outra vez. Eu tava aqui comemorando, eu não sou avarenta, eu não tô nessa lista. Aí você bota a roupa. Gente, com a pandemia, a gente para analisar. Alguém aqui comprou roupa? Nós estamos 1 ano sem comprar roupa. E não há necessidade de ficar comprando roupa. Eu adoro minhas roupas velhinhas, elas são confortáveis. Então. Eu não estou nessa lista, não. Só a roupa é outra coisa. E a gente tem que ver que as pessoas continuam precisando vender. Pois é. Tereza, ainda quer falar? A maioria, mas eu comprei roupa, sapato. Um de cada vez, gente. Um de cada vez. Eu levantei a mão aí. Não, o que eu queria... o que eu queria falar, eu acabei foi me esquecendo, porque eu achei engraçado o negócio da Patrícia de falar. E de certa forma, ela tem razão, né? Ela tem razão quando... fala que realmente na pandemia a gente aprendeu muitas coisas, e uma delas é perceber que a gente não precisa de muita coisa. Isso é a lição, uma das lições que a pandemia nos deu, mas eu ia falar exatamente sobre o puxadinho da internet. Né? O puxadinho da internet, aí eu já acho, aí já é a pimenta malagueta mesmo, né? Porque você incorre quando você compra a internet, você compra normalmente você compra um ponto. Se você quiser fazer o tal do puxadinho, você tem que comprar 2 pontos, ou um combo que dê capacidade para você ter 2 ou três como é que se diz, ambientes com a internet, ou com a TV a cabo. Então, quando você faz o tal do puxadinho, né, você não só está sendo mão de vaca, como a gente fala, como está infringindo a lei. Né? Você está usando o que, na verdade, não é seu. Então, você está errando, você está praticando um erro por 2 vezes. Você está deixando de pagar, né? Está caindo na questão da lei. E esse tipo de economia que pode te prejudicar depois se você for denunciado. Se for um país sério, né? Os gatos da vida, né? Se for um país sério, ele vai te levar ao delegado Júlio Filho. Entendeu? Delegado no Brasil, aí é diferente. Aí tem puxadinho para tudo que é lado. Maria Paula. Paula desistiu? Segue em frente com o estudo. Segue em frente. Porque isso é muito polêmico, gente. Se eu for falar tudo que eu estou pensando... Isso, vamos lá. Na verdade, é relativo, né? Tem muita coisa que a gente precisa relativizar, né? Claro. Muito relativo. É claro. Mas aí a gente vai vendo qual é o nosso grau de avareza. Porque nós somos avaros em diversos segmentos, uns mais, outros menos. Algumas coisas a gente já venceu, algumas coisas a gente já flexionou, mas outras coisas a gente vai descobrir que é avarento e que a gente sequer tinha noção que era avarento numa determinada coisa. Vou trazer agora um amigo meu,
que faz um comentário muito interessante. Perguntaram, né, para o Dalai Lama o que mais te surpreende na humanidade. Olha o que ele responde. Ele respondeu: o homem, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensar ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. Aí, gente, é quando a gente alia dois problemaços. Um é a avareza, o outro a ansiedade. A ansiedade de ter para viver o futuro. E aí a gente, então, perde muito tempo. Quem de nós aqui já não percebeu em determinado momento, se sofreu um acidente, ficou perto da morte, que a gente retorna e diz, caramba, eu tenho que dar valor à vida, à família, aquilo que de mais precioso a gente tem, aquilo que de mais valor a gente tem. Mas é preciso quase perder para valorizar. E nós, espíritas, principalmente os espíritas lúcidos, a gente precisa rever esse conceito enquanto a gente não se encontra muito próximo, né, ao dia do retorno, até porque a gente não sabe quando é. Então, essa prática de diminuir a ansiedade do futuro, viver o presente, porque plantando bem no presente, a gente colhe bem no futuro, porque o único local que a gente, né, que existe de verdade é o passado e o presente. O futuro está sempre na conjectura, porque quando você chegar lá, já não é mais o futuro, é o presente. Então, quantos de nós já não perderam a saúde para juntar o dinheiro em algum momento? Teve que trabalhar demais da conta para juntar, e pode ser que em algum momento a gente tenha perdido até um pouco da nossa saúde. Bom, dando continuidade, características ainda do avarento. A gente já conversou um pouquinho lá, vê se isso já aconteceu. É preciso que haja uma situação extrema para que eles sejam capazes de fazer um convite para jantar. Tem que ser o aniversário da mãe do cara, que não tem jeito. Ele só vai convidar porque é extremo. Outro é, se forem dar presente, compram algo barato. Barato. E às vezes são capazes de guardar o que ganharam para dar de presente depois e evitar o gasto. Bom, quero falar de mim. Eu tenho um filho de 10 anos, e antes disso, obviamente, ele passou pelos 5, 6, o 7, 8, 9 e o 10. E o que acontecia? Toda festa de criança, a Eliane dizia, temos que levar um presente. Eu falei, mas por quê? Por que eu tenho que levar um presente? Aonde está escrito isso? Não, meu filho, não, vamos levar um presentinho lá, caramba. Não! Então, eu, com a minha avareza, dizia o seguinte, cara, presente não, então eu sou obrigado a levar um presente. Isso me irritava profundamente, que eu tinha que levar um presente, entendeu? E eu não entendia, uma coisa que eu entendi com a minha irmã hoje, que eu achei fabuloso, fabuloso. Ela disse o seguinte, a nossa família, família Berlim daqui, a gente é caridoso, mas a gente não é generoso. O caridoso é aquele que, quando vê um irmão em necessidade, ele doa alguma coisa, ele ajuda, ele se propõe. Esse é o que é caridoso, ele percebe e ajuda. Mas o generoso não. O generoso dá daquilo que o outro não precisa. Como assim? Olha, eu vou numa festa, é um tio meu, eu vou, em vez de comprar uma camiseta de R$20, eu compro uma camisa de R$120 para ele. E dou para ele. Está dentro da minha condição, mas o avarento não faria isso, mesmo que tivesse dentro da condição dele. Não, vou dar uma camisa de R$20, não, um pacotinho de cueca. É como se a gente fosse bater ponto. O generoso não faz isso. O generoso abunda, ele vai além daquilo. Você vê a pessoa, bate um papo, dá um presente, convida para alguma coisa. Então, hoje eu aprendi com a minha irmã que eu estou muito longe de ser generoso e caridoso. Eu faço isso ainda proporcionalmente, mas eu achei isso bacana. E uma coisa que está escrito aqui, que é, às vezes são capazes de guardar o que ganharam para dar de presente depois e evitar o gasto. Ah, como eu já fiz isso. Como eu já fiz isso. Chega no Natal, a pessoa dá aquele perfume e
e aí você tem vergonha de dizer que não gostou do perfume, porque não dá para trocar, e você fica com o perfume. Então eu aguardava o outro ano e dava de presente. Mas aí acontecia uma coisa fabulosa. Como eu não havia dito para a pessoa que não gostei do perfume, ela repetia e me dava de novo o mesmo perfume. Então, me encontro nisso. Patrícia, quem é que está na frente aí? Paula. Marcelo, isso me fez lembrar, e uma coisa que se enquadra muito nesse aí, se forem dar presente, compram algo barato, é quando você faz amigo oculto. O amigo oculto mostra quem é o pão duro, quem é o avarento. Porque é normal, no amigo oculto, se estipular um valor. Ó, o mínimo é 10, no exemplo, ou 30. Tem sempre aquele, né? Eu já fui muito vítima disso, gente. Eu sempre gostei de dar acima do teto. Mesmo que eu fosse apertar um pouquinho, porque eu gosto de presentear. Eu amo presentear as pessoas. Sempre gostei. Independente de festa, às vezes por gratidão, eu gosto. Mas é claro que não é por isso que eu fico comprando, né? Não é assim. Mas eu gosto, eu sinto prazer em presentear as pessoas. Mas uma coisa que me irrita profundamente é quando eu estou no amigo oculto, que se estipula R$30. Aí eu vou lá, eu tenho o maior prazer de comprar. Quando eu ganho, é aquele trocinho, assim, um brinquinho, um sabonete de 5. Isso me irrita profundamente. Ali a gente vê o avarento. Isso é avareza. Porque muitas vezes eu estava em amigo oculto de pessoas que tinham condição de comprar uma coisa melhor. Sabe? E eu tenho preocupação de comprar e procurar saber o que vai agradar a pessoa. Eu acho isso um barato. Você dá um presente, sondar a pessoa, deixa eu ver o que ela está precisando, o que ela ia gostar de ganhar. Eu sinto prazer nisso. E quando eu vejo que a pessoa me deu aquilo por dar, porque é para dar qualquer coisa, não esquenta não. E a pessoa tendo condição, e às vezes você sabe quando a pessoa tem... Isso me irrita profundamente. Ali eu vejo avareza, nisso eu vejo avareza. Ok. Entendeu? É um termômetro, vamos dizer assim. Tereza. Ó, tu tem que jogar mais pimenta aí dentro. Tá? Porque se tem uma coisa, assim, já que entrou o lance dos presentes, né? Eu sempre gosto de dar aquilo que eu gostaria de receber. Sempre. E na hora de dar o presente, eu não estou preocupada, assim, entendeu? Eu não vou procurar o livro mais barato, eu vou procurar o livro que realmente preenche aquela pessoa que eu conheço. Então, para mim, graças a Deus, a vida tem me favorecido isso. Eu não vou me preocupar se ele custa R$40, R$50, né? E esse negócio do amigo secreto, eu nunca criei expectativa em cima de amigo secreto. Até porque, normalmente, é feito entre as pessoas de trabalho, essas pessoas procuram sempre realmente isso aí que a Maria Paula falou, né, os mais baratos, e eu nunca criei expectativa com isso, mas eu sempre procurei dar alguma coisa que eu acho muito bom, que eu acho assim que a pessoa ia receber, ia ficar muito feliz, né? E tem outra coisa também, com certeza eu tenho muito defeito, mas até agora eu estou nessa questão da avareza, só se vou ter botar mais pimenta para poder dizer, não, essa aí eu caí, nessa casca de banana eu caí. Então vamos ver. Vamos ver lá para frente. Mas essa questão de, por exemplo, quando eu vou dar alguma coisa a alguém que precisa, uma sacola, uma cesta básica, eu vou sempre dar com os mesmos produtos que eu utilizo dentro da minha casa. Eu sempre tive essa percepção, não sei se é porque a gente teve essa criação, entendeu? E modulou-se assim, se moldou dessa forma, mas eu sempre procuro dar o que realmente eu utilizaria dentro da minha própria casa.
É isso. Show de bola. Dando continuidade aqui, deixa eu puxar para cá. A gente viu as características de um avarento, né? Vou clicar aqui. Temos o avarento material e temos o avarento emocional. O mais grave é que quem é avarento não é só com o dinheiro, também é avarento com as suas emoções, seus afetos e com a sua própria utilização da energia vital. Assim, como não gastam em objetos, essas pessoas também não são generosas em relação aos outros e nem no que investem para os verem felizes. O avarento guarda para si próprio tudo o que quer e, dessa forma, não é uma pessoa prudente, e sim uma pessoa presa em uma prisão interior. E aqui, ó, a estrutura de caráter, né? É muito difícil conviver ou estabelecer um vínculo profundo e duradouro com uma pessoa avarenta. Às vezes a gente está num relacionamento onde a gente muito dá e quase nada recebe em troca. Ou ao contrário, a gente recebe muito e a gente não está na mesma vibe que outra pessoa, a gente fica muito na nossa. Assim como se sentem que devem proteger as suas economias das tentações do mercado, eles também acreditam que podem ser surrupiados emocionalmente pelos outros. Bom, gente, o que acontece? Aquela pessoa que lá na sua infância não recebeu devidamente o afeto do pai, o afeto da mãe, aquela pessoa que viveu, de repente, uma relação onde ela passou por um processo de traição, ela passou por um processo que a pessoa abandonou ela passou por um processo onde ela foi com muita vontade, construiu, talvez na cabeça dela, uma série de emoções que não existiam, e aí, automaticamente, agora ela tem medo de se doar, e ela vira um avarento. Se tem para isso, tem para o outro lado também, que é o quê? São aquelas pessoas que querem que as outras pessoas sejam delas. São os ciúmes exacerbados. Ela é minha esposa, ele é meu marido, ele é meu filho, é minha sogra, é meu amigo, é meu irmão. Então, isso vai muito além da coisa material. Ser avarento é estar, eu não consigo ler aqui, numa prisão do medo, né? Eu não consigo ler porque está fantasma. Trancado. Leia, por gentileza. Ser avarento é estar trancado na prisão do medo. O avarento está preso em seus próprios medos. Pode ser alguém com depressão e fantasias de catástrofe. Também é possível que tenha uma personalidade exploradora. Geralmente, terminam suas vidas sozinhos e com uma grande fortuna guardada que acaba nas mãos de uma pessoa qualquer. Então, a base emocional da avareza é o medo. Eu sempre tive medo de não ter dinheiro para poder, se alguma coisa acontecesse. Por quê? Porque eu passei uma infância, junto com meu pai e minha mãe, de muita escassez. Então, aquele que na sua infância passa muita escassez, ele vive para acumular alguma coisa porque ele acredita que o que vai salvar ele é o dinheiro. E quantas vezes a gente já teve um determinado valor que quando você tem um problema, o dinheiro acaba em 3 semanas. Então, por que a gente tem esse medo? É porque a gente acredita piamente que a rédea da nossa vida está 100% nas nossas mãos. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Existe a falta de conexão com Deus, a falta de conexão com a espiritualidade, te dá uma falsa impressão de que você está tudo contigo, que você é o cara. Isso não é verdade. Isso tanto não é verdade que a gente vai ver um vídeo agora com o Raul Teixeira, se ninguém tiver com a mão levantada, falando de uma pergunta interessantíssima, que é se morrer é se libertar. Tem alguém com a mão levantada? Posso falar um negócio? Quando veio aí esse medo, eu me remeti ao ano passado, né? Quando o Luiz desencarnou. Eu sempre fui muito
controladora. As finanças estavam sempre na minha mão. Mas com o desencarne dele, eu fiquei com medo, a ansiedade veio muito forte, medo de não dar conta da casa, das contas, sendo que eu sempre controlei isso. Então, o medo me fez cair nessa insegurança, né? Essa ansiedade, achar que eu controlo tudo, e a gente, claro que a gente não controla nada, a gente aprende que a gente não controla nada. A gente não sabe nem se vai dar a próxima respiração, né? Mas eu já consegui me controlar nessa situação aí já, a base de psicóloga, tadinha da Rogéria. Então, muito bem isso aí. O avarento, ele é um controlador, mas o controle dele está baseado no medo, pela possibilidade da falta. Em vez, e aí a gente vai aprendendo, em vez da gente buscar dentro de nós a coragem para vencer os desafios, a gente fica, digamos assim, controlando, aquele cara que fica jogando bolinha, controlando aquilo ali. Não, presta atenção. Você, nós, cada um de nós é filho de Deus. Deus é dono do universo. Então, a gente, por herança, o universo é nosso. Nós não temos nada que possa limitar a gente, a não ser a nossa mente desequilibrada. É ela que nos limita. Porque a gente já viu gente em condição financeira, estrutura emocional, menos do que a gente, avançar muito mais, prosperar. E eu não estou falando de grana. Estou falando de ser um pai presente. Eu estou falando de ser um empresário que ajuda diversos locais. A pessoa está muito além do dinheiro. Ela está vivendo a abundância emocional, espiritual e psicológica. Mas isso só é próprio daqueles que vencem o medo. E cada um de nós, gente, tem um medo de alguma coisa. Lembrando que isso tudo foi criado lá na nossa infância, ou por algum evento emocional que aconteceu com a gente, que marca profundamente. Ou a gente ressignifica isso e começa a viver daqui para frente, né, um novo presente, ou a gente fica preso a esses medos lá para trás. Ok? Deixa eu só fazer um comentário, Marcelo, rapidinho. Em alguns momentos aí eu fiquei com vontade de falar, né? E fiquei aqui rindo, porque eu me vi em algumas situações que o Júlio fica aí rindo de mim. Ele fala, passou um perrengue danado na infância, aí agora eu estou lembrando que você está falando isso, e realmente isso pesa pra caramba, né? A gente não consegue se desligar assim tão facilmente das dificuldades que a gente passou. Né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida confortável, mas eu ainda tenho atitudes de como se eu tivesse com tudo, né, ali na ponta do lápis. E não é mais assim, mas eu ainda carrego isso. E aí, a questão, quando falou do jantar, né? Com a gente, ele de vez em quando fala assim, amor, já falei para você, domingo, só tivermos nós dois, vamos lá no restaurante, a gente almoça. Não, mas eu prefiro ficar na cozinha, fazendo comida. Eu gosto, tudo bem. Mas, por outro lado, eu falo, caramba, olha lá, estou altamente acumuladora. Não é bem assim. Mas aí eu fico pensando, nossa, um almoço que eu faço aqui por menos de 15, 20 reais, eu vou pagar 140 reais no restaurante, que absurdo. Eu penso isso muitas vezes, entendeu? Então, eu acho que isso ainda é fruto lá do meu dinheirinho contado durante a minha vida inteira, né? E hoje eu tenho essas dificuldades. Mas também eu estava pensando na questão daquelas pessoas que são... que tem uma teoria do hoje só, amanhã não tem mais, vou viver tudo que eu puder viver hoje. E aí está sempre na pendaíba, está sempre precisando de auxílio, de ajuda de alguém, porque vive, né, sem pensar de forma nenhuma no amanhã. Também acho que é um outro extremo muito ruim. Né? É a história, né, da cigarra e a formiga. É a história, né, da cigarra e da formiga. Isso uma aí. vive cantando, outra... Olha o Júlio me zoando aí, sente uma fome. É tudo assim muito complicado. Eu tenho umas dificuldades hoje como pessoa que realmente são frutos da minha infância difícil. Mas estou vencendo, estou tratando. Como é que é o nome daquele skateista que chegou a ser
deputado, Como é que é o nome? estilista, que já faleceu. Clodovil. Clodovil. Clodovil conta uma história que ele foi até o Chico, porque ele estava um pouco incomodado com a questão de fazer vestidos, né, de 30 mil reais, 40 mil reais. Eu desenho esses vestidos, mas são tão caros. E ele perguntou o que o Chico achava disso. O Chico, olha, meu filho, você está fazendo vestido para quem pode pagar, né? E eles vão dar emprego para costureira, para quem bota lantejoula, para quem faz. Né? Você está gerando emprego. A pessoa que está pagando pode pagar. Não há problema nenhum. Agora, se ele fazer o vestido, não é problema. É problema se alguém que não pode pagar 40 mil vende as suas coisas para comprar um vestido. Aí já é um processo de vaidade. Mas não era um problema gerado pelo Clodovil, porque elas contratavam eles. Então, muitas das coisas que estão acontecendo com a gente hoje é fruto da nossa infância. Eu vendi meu automóvel, né? E eu estou até agora preocupado com a vistoria do gás. Isso está na minha cabeça. Eu nem carro tenho mais, mas estou preocupado com a vistoria do gás. Você vê que loucura? É aquele membro amputado que você ainda sente coceira nele. Então você imagina isso para uma avareza mais profunda. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Põe, por gentileza, aí o vídeo, por favor. Vai deixar a Paula falar antes, ela está aguardando. Vou assim, fala, Paula, por favor. Rapidinho. Isso que a Jaque falou, eu vejo sentido, mas, por exemplo, eu também tive uma infância muito apertada. Mas eu não gosto de ficar vendo o preço das coisas. Claro que a minha condição eu tenho que estar vendo. Mas eu acho que são coisas distintas. Por exemplo, eu tenho pena de pagar pipoca no cinema 20 e tantos reais, sabendo que o quilo da pipoca é 4 reais. Eu acho absurdo, porque eu acho ganância do cinema cobrar. Aí é diferente. Eu não tenho pena de pagar uma comida que, se eu puder pagar, que eu não, para me fazer em casa vai ser muito trabalhosa, que já é mais difícil eu comer em casa. Entendeu? Mas agora, a pipoca, que é 5 reais, a batata frita, outro exemplo. Aí a questão econômica, eu acho que são coisas distintas, né? Que a gente vê hoje, as pessoas sem noção de preço cobrando coisas absurdamente caras, sendo que aquilo, in natura, pô, pipoca é só você botar no fogo e estourar, gente. Não tem técnica nenhuma, não tem nada. Por exemplo, se eu for num restaurante comer, né, alguma coisa mais elaborada, ali teve um trabalho, teve uma, né? Não é a pipoca que você botou no fogo. Então, eu acho que são coisas distintas. Isso eu tenho. Isso eu aprendi com meu marido, porque ele faz isso pra caramba. Ok? Ok. Vou passar o vídeo. Depois a Tereza faz o comentário aí dela, senão eu vou estourar o tempo. Nesse caso, então, Raul, especificamente esse caso que você citou, a morte não é uma libertação? Obrigatoriamente não. A morte é uma libertação para quem viveu se libertando. A morte é uma escravização para quem viveu se escravizando. Quem é que vive se libertando? Quem é que vive se escravizando? Vive se escravizando a pessoa que põe todas as suas fichas nas coisas que vão ficar aqui. O meu valor maior é meu carro, é minha casa, é minha mulher, é meu marido, é meu filho, é meu isso, é meu aquilo. Obviamente, na hora que eu tenho que deixar para trás tudo isto, eu estou escravizado. Eu estou numa tormenta sem tamanho. Quando nós vivemos no mundo, usando as coisas, sem permitir que essas coisas nos usem, eu não sou escravo da minha casa. Eu adoro a minha casa, mas se eu tiver que ficar sem ela, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, eu vou viver do mesmo jeito. Eu adoro o carro que eu tenho, mas o dia que eu não tiver, eu tenho minhas pernas, eu serei feliz do mesmo jeito. Essas são as pessoas que vão se libertando enquanto estão vivendo no corpo físico. E quanto à nossa família, eu não tenho que pôr na minha cabeça que meu filho é meu patrimônio, que minha mulher é minha mulher, que meu marido é meu marido. Nós estamos marido e mulher, nós estamos pais e filhos, nós estamos irmãos biológicos, mas em verdade nós somos membros dessa grande família universal. Então, embora amando a esposa, ao filho, ao marido, ao parente, ao amigo, nós tenhamos sempre essa certeza de que um dia nós vamos ter que atravessar
essa grande ponte levadiça do mundo espiritual, em que cada um vai se ligar à sua sintonia espiritual. Não é o parentesco consanguíneo da Terra, é a nossa vinculação psíquica. Se eu, filho de uma mãe santa, for uma alma atormentada, eu vou ter que me vincular a almas atormentadas. É a lei de justiça que a divindade criou. De modo que a gente vai vivendo no mundo sabendo que ninguém é de ninguém, como diz a música popular. E a partir disto aí, nós aprendemos a amar as pessoas sem desejar possuir as pessoas, sem desejar ser donos das pessoas. E isso nos liberta fundamentalmente. Raul, muito obrigada por mais essa entrevista. Nesse caso, altamente explicativo, né? E aí a gente faz aqui a avaliação. Se a gente não está, de alguma forma, lançando âncora em sentimentos, âncora nas pessoas, no ter, na beleza física, porque tudo que for material é passageiro. Então, para que a gente consiga levar daqui aquilo que conseguiu deixar. Amizade, tranquilidade, paz, consciência tranquila, porque isso é que realmente é o patrimônio pessoal. Eu acho que foi quem fez um comentário esses dias aí, foi uma amiga nossa, eu não sei quem foi, quando perguntava, né, qual é o amor, né, filial, né? Qual era o amor mais... Você ama mais quem? O marido ou o filho? Eu amo mais o filho. Tá bom, na próxima encarnação, o filho venceu o marido e o marido venceu o filho. Quem se ama mais agora? Então, a gente está no processo de troca, né? Acho que foi a Tereza que fez esse comentário. A gente está no processo de troca. Então, a gente precisa entender. Mas eu não vou comentar aqui não, que é o próximo agora. A Tereza quer fazer o comentário ainda? Foi, que você está com a mãozinha levantada aí, tá? Então, tá bom. Show de bola. Vou compartilhar aqui. Volto para cá. Beleza. O vídeo. Gente, quais são os caminhos da cura? Quais são os caminhos da cura? A primeira coisa, isso aqui foi muito bom, porque eu me estudei um pouco, eu vi quão avarento eu ainda sou. Inclusive, quando você está com determinada pessoa e você não consegue dizer que ama essa pessoa, você diz que gosta muito, tem uma simpatia, você não consegue se abrir, porque você tem medo de falar que ama e se comprometer, porque você teve um passado. Olha, o que você viveu no passado não é o você do futuro, nem do presente. Então, se você não se estudar, não se identificar, seja lá no que for, você não vai conseguir entender você. Se identifique. Você precisa se identificar. Em qual nível, aqui eu estou falando de avareza, qual nível de avareza você tem, em que e quais os níveis, para que você possa lá regular. Aceite-se. Você precisa aceitar, porque quando você aceita que é avarento, você então dá um passo para a cura. Você lança luz na sua sombra, como diz lá Joana. Aceite-se avarento, aceite-se vaidoso, aceite-se soberbo. Que aceitar, você não vai rasgar o peito, mas você vai começar um processo de bater papo com a sua avareza. Por que eu estou avarento? O que aconteceu lá na minha infância? Beleza, eu sou avarento, mas eu não quero ser, eu estou, porque nós somos seres em construção. Outra coisa, trabalhe essa cura. Como é que você vai trabalhar essa cura? Olha, primeira coisa, se você não consegue sozinho, peça ajuda. Faça aí como a nossa amiga Patrícia vem fazendo. Procure um terapeuta. Procure pessoas que, se escutarem o que você diz, elas têm condição de te ajudar. Procure organizações que possam ajudar você. Frequente lugares que propiciem o trabalho no bem. Faça parte de clubes de ajuda, seja o Rotary, seja o Lions. Procure uma instituição religiosa em que tenha um trabalho social. Seja um voluntário em alguma coisa, seja na LBV. Porque quando você começa a trabalhar essa parte de ajudar o próximo, você automaticamente você se identifica com a humanidade. Você vê que todos somos irmãos. E aí o teu problema começa a diminuir. E quando isso acontece,
a gente se liberta das amarras do eu. Porque agora não mais somos eu, mas sim nós. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de verdade, porque esse foi um estudo muito proveitoso para mim. Um grande abraço, viu? Obrigado aí. Maravilhoso, Marcelo. Nós que agradecemos aí mais uma vez a reflexão, né, que você tem trazido, assim, bem fazendo com que a gente olhe para dentro, né? Isso é muito importante para a gente. Então, nós ficamos aí com o dever de casa, né? De nos libertar, de olhar mais para dentro de nós. Muito obrigada mesmo. E lembrando, né, que segunda-feira nós estaremos juntos de novo, né? Vamos ter como companheiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. Pode falar, Marcelo. Roda de conversa. Você, Júlio Filho e Carmen Oliveira, porque a gente vai estar na semana de aniversário do Damasco, né? Damasco vai fazer 83 anos. Um senhor. Menino. Aliás, uma senhora, sociedade, né? E aí a gente espera vocês para a gente poder fazer uma discussão bem bacana, né? Uma roda de conversa sobre a temática de como, quando a gente entra na doutrina espírita, quando ela sai, né? Como é que são as nossas ações, e aí a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. A Casa Espírita, que é um espaço de transformação, né? Nós vamos ver se é isso mesmo, vamos levar... vamos nos remeter a essa reflexão aí com os 3 companheiros, né, da nossa casa, que muito colaboram, né, para os nossos estudos e vão trazer aí esse estudo para a gente, tá bom? Então, até semana que vem. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Hoje a gente vai, né, antes do nosso sono, a gente vai fazer a nossa prece em prol do nosso amigo Ávila, da nossa amiga Selma, que ainda encontra-se internada. Hoje nós não tivemos notícia dela, mas vamos vibrar aí pela sua recuperação, tá certo? E todos aqueles, né, que se encontram nessa situação. Fala, Patrícia. Tem a música e tem a prece ainda. Sim, calma. sim. Estou só falando sobre essa finalização, porque eu não vou voltar a falar mais. Então, vamos lá, Patrícia. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim,
nessa oficina de Jesus. Chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Obrigada, Senhor, pelo estudo de hoje. Obrigada por essa doutrina maravilhosa, Senhor, que nos faz, como a música falou, romper de vez com o homem velho que tem dentro de nós, com as nossas sombras, com as nossas mazelas, e nos faz ter um outro olhar e uma luta interna para nos vencer. Envolva todos os nossos amigos, todos esses irmãos que estão nos hospitais, Senhor. Muitos que estão desencarnando sem nem perceberem. Envolva todos eles, envolva o nosso planeta com a tua luz, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Fiquem com Deus e até segunda-feira.